Om Ajnanatimmirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukhaṁ Karoti Vachalam Pangulanghayate Girim Yadpri Patamaham Vande Sri Guru Dinataranam Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narochaivo Narotama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayami Udhiraye Tirup Sanatana Bhatta Raghunath Sijiva Gopala Bhatta Das Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavata, canto 1, capítulo 2, verso 12. Tatra dadhana munayo gyana vairagya yuktaya Pashyantyatmani chatmanam bhaktya sutta grihitaya. O estudante ou sábio seriamente inquisitivo, bem equipado de conhecimento e desapego, compreende essa verdade absoluta prestando serviço devocional bhakti de acordo com o que ouviu do Vedanta Shruti. Significado. A verdade absoluta é compreendida completamente através do processo de serviço devocional ao Senhor, Vasudeva, ou a personalidade de Deus, que é a verdade absoluta completa. Brahman é a sua refulgência corpórea transcendental, e Paramatma é sua representação parcial. Assim, as compreensões Brahma e Paramatma da verdade absoluta são apenas compreensões parciais. Há 4 tipos diferentes de seres humanos: os karmi, os gyanis, os yogis e os devotos. Os karmis são materialistas, ao passo que os outros 3 são transcendentais. Os transcendentalistas de primeira classe são os devotos que realizam a pessoa suprema. Transcendentalistas de segunda classe são aqueles que realizam parcialmente a porção plenária da pessoa absoluta. E transcendentalistas de terceira classe são os que mal realizam o foco espiritual da pessoa absoluta. Como se afirma no Bhagavad Gita e em outras literaturas védicas, a pessoa suprema é realizada através do serviço devocional, que é seguido de conhecimento pleno e desapego do contato com a matéria. Assim como as realizações Brahma e Paramatma são realizações imperfeitas da verdade absoluta, da mesma forma, os meios de realizar Brahma e Paramatma, isto é, os caminhos de Jnana e Yoga, são também meios imperfeitos de realizar a verdade absoluta. O serviço devocional, que se baseia no plano do conhecimento pleno, combinado com o desapego, do contato com a matéria e que se fixa através da recepção auditiva do Vedanta Shruti, é o único método perfeito pelo qual o estudante pode realizar a verdade absoluta. Serviço devocional não se destina, portanto, à classe menos inteligente de transcendentalistas. Há 3 classes de devotos, a saber, os de primeira, segunda e terceira classes. Os devotos de terceira classe
ou os neófitos, que não têm conhecimento e não são desapegados do contato com a matéria, mas que estão simplesmente atraídos pelo processo preliminar de adorar a deidade no templo, são chamados devotos materiais. Tem 3 tipos: transcendentalista, Gyanis, Yogis e Bhaktas. Gyanis adora a forma, o aspecto impessoal, Yogis localizado para Paramatma e Bhaktas adora Bhagavan. Dentro dos Bhaktas, aí tem 3 níveis: Kanista, Madhyama, Uttama. Aqui falou Kanista, o primeiro, está pegado à forma da deidade no templo, é alguma atração por recitar o nome, mas não tem devoção pelos Vaishnavas. Esses são os neófitos. Você vê, igual nas outras religiões, o evangélico ou os sunitas, sunita, eles adoram só Jesus, eles não têm devoção para nenhum santo depois de Jesus. É mais ou menos isso, são neófitos. Tem a fé muito fraca e pequena, eles têm apego só àquela, no caso aqui a deidade, nos outros casos só ao profeta, só, por exemplo. Então esse é o canista de cara, dentro dos Bhaktas, 3 níveis. São mais apegados ao benefício material do que proveito transcendental. Portanto, tem-se Portanto, tem-se que progredir definitivamente da posição de serviço devocional material à posição devocional de segunda classe. Na posição de segunda classe, o devoto pode discriminar 4 princípios na linha devocional, a saber, a personalidade de Deus, seus devotos, o ignorante e o invejoso. Temos que nos elevar pelo menos ao estágio de devoto de segunda classe e tornar-nos assim elegíveis para conhecer a verdade absoluta. a Sri Prabhupada falando que o devoto de terceira classe não deve ficar ali para sempre. Deve tentar progredir até a segunda fase, onde ele consegue entender e saber as diferenças entre Deus, devotos, ignorante e invejoso e agir de forma adequada com esses 4. Isso é o devoto segundo. No primeiro, ele associa com qualquer um, neófito. Ele não está preocupado se a pessoa é devota, se é inclinada a princípios religiosos, nada. Tem afeição por ele, ele é amigo. E se não tem, muitas vezes é inimigo. E está apegado à deidade no tempo só. Nesse de segunda classe, que é o que a gente deve tentar ser, aí ele já sabe quem é devoto, quem é ignorante, quem é invejoso, quem é Deus. Então ele apega aos Vaishnavas. E sem os Vaishnavas ninguém pode compreender Deus. Ele rejeita a associação de invejosos e aqueles que não têm respeito pela religião ou não estão inclinados a nenhum processo religioso. E mais ainda aos invejosos. E faz amizade com os Vaishnavas. E se for um Vaishnava elevado, adora esse Vaishnava e também adora Deus. Então esse é o de segunda classe que deve tentar ficar. Devoto, terceira classe. O devoto de terceira classe, portanto, tem de receber as instruções sobre o serviço devocional das fontes autorizadas do Bhagavata. O Bhagavata número 1 é a personalidade estabelecida do devoto, e o outro Bhagavatam é a mensagem do Supremo. Só tem essa maneira de um devoto neófito se elevar até aquele segunda classe, só existe essa maneira. Receber instruções sobre Bhakti das fontes autorizadas do Bhagavata. Bhagavata significa Mahabhagavata, o Vaishnava puro ou bastante elevado. O outro é chamado Bhagavata, que é a escritura Bhagavad e Bhagavad Gita.
Então, esses são os Bhagavata. Se alguém deseja sair da neófito ou terceira classe e ir para o segundo, deve aceitar só as instruções das escrituras autorizadas. Senão vira especulação mental, não consegue. É sair do neófito para intermediário. Vamos lá. O devoto de terceira classe, portanto, tem que se dirigir à personalidade do devoto a fim de aprender as instruções sobre o serviço devocional. Porque se esse neófito tentar ler as escrituras por ele mesmo, vai conseguir compreender o significado. Impossível. Por esse motivo, ele deve se dirigir a um devoto, para conseguir escutar, seguir e elevar até o outro. Vamos lá. Essa personalidade do devoto não é um profissional que ganha vida recitando o Bhagavatam. Tal Você vê, se devoto, esse devoto lê as escrituras a troco de dinheiro, então não deve escutar. Não é um devoto digno de escutar. Aí vai ter um resultado contrário. E se alguém lê as escrituras pensando em ganhar dinheiro, eu vou ler as escrituras. Essa pessoa tem muito dinheiro. Então, eu vou tratar ela diferente dos outros. Quem sabe ela me dá alguma coisa. Eu construo um grande templo. Assim, hoje em dia, é o que mais tem, né? Mas aqui o São Prabhupada está falando que isso não é devoto. Ganha a vida nas custas dos outros. Vai ser mais difícil trabalhar 8 horas, 6 horas por dia. É mais fácil ler o chamado Bhagavatam, sentado, e alguém vir e dar doação e assim eu mantenho a vida. E mantém a custa dos outros. Com esse intuito. Então, isso não é um devoto para escutar, é para ser rejeitado. Tá? O devoto tem que ser o representante de Sukadeva Goswami e tem que pregar o culto de Bhakti serviço devocional para o completo benefício de todos. Ou seja, aquele que falar deve estar falando para o benefício do outro, sem esperar coisa material de volta. Aí sim pode escutar, pode ter algum benefício. Simplesmente para o benefício do outro. Devoto neófito. o devoto neófito tem pouquíssimo gosto por ouvir das autoridades. Esse devoto neófito faz ostentação de ouvir de um profissional para satisfazer seus sentidos. Tá vendo? Por isso é que hoje em dia, principalmente, a maioria escuta desse tipo de devoto que quer dinheiro em troca. Por esse motivo aqui, ó. Que a maioria é neófito, faz ostentação de ouvir de um profissional para satisfazer os sentidos. Então, esse profissional, ele não quer recitar as escrituras como ela é, mas quer satisfazer os sentidos dos materialistas. Aí é uma troca. Um fala que o outro quer ouvir para ele viver de maneira materialista tranquila, e o outro dá dinheiro para o outro sustentar a custa dele. É essa troca. Então, um explorando o outro. Como hoje a maioria é assim, é por esse motivo que a maioria dos centros você vê. No Brasil, o que mais cresce, o evangélico, por exemplo. A grande parte sustenta a vida com o dinheiro do povo. É o que mais cresce, é onde está mais cheio. É os cultos mais cheios no Brasil, são esses. Na nossa linha, a mesma coisa. Os templos mais cheios é aquele onde o pregador está recebendo dinheiro para falar as escrituras, ou está lendo, pensando nisso, para manter a vida. E a maioria é neófita, por esse motivo. Esta espécie de ouvir e cantar estraga tudo. É dito que é igual leite tocado por uma serpente vira veneno. Esse escutar com desse tipo de devoto, ao invés de ser néctar, vira veneno. Ou seja, a pessoa é prejudicada no caminho espiritual. De modo que devemos ter muito cuidado com esse processo defeituoso. Você vê, as escrituras alertam várias e várias vezes. Então, eles não alertam à toa. A gente deve prestar atenção e refletir bastante
É o porquê que eles alertam a isso. Aí a gente não vai ser enganado. Qualquer pessoa que a gente vê ou sentir que está falando querendo alguma coisa em troca, a gente vai ver, vai lembrar disso aqui e vai dar tchau. Vai orar para Krishna nos colocar em associação de real Vaishnava. Pelo menos real praticante. Mais ainda, real guru. Então, isso é a cautela que a gente deve ter. Vamos lá. As mensagens sagradas do Supremo, como são transmitidas no Bhagavad Gita ou no Srimad Bhagavata, são indubitavelmente temas transcendentais. Mas mesmo que o sejam, tais assuntos transcendentais não devem ser recebidos de um profissional que as... Mesmo que eu sejam, ou seja, mesmo que esses temas do Gita e do Bhagavad são transcendentais, tais assuntos transcendentais não devem ser recebidos de um profissional que as estrague, assim como a serpente estraga o leite com um simples toque de sua língua. essas escrituras são estragadas ou envenenadas por essas pessoas. Você vê, isso tem aqui, mas tem também na Índia, os recitadores do Bhagavad Sapta, uma semana lê o chamado Bhagavad. No final, eles recolhem o dinheiro da audiência. Tem muito na Índia, o que mais tem. Então, esse tipo de Bhagavad ou Gita, escutar, é nada mais que veneno para o ouvido e para a alma de quem escutou. Igual o leite é puro e benéfico para o corpo, se ele for real leite, né, da vaca original. Se a língua da serpente encosta, ele, apesar de ser assim, ele vira veneno. Então, o estimado Bhagavad, apesar de ser transcendental, se aquele que está lendo tem esse tipo de interesse material, aquilo vira veneno. Mesma maneira. Vamos lá. Um devoto sincero deve, portanto, estar preparado para ouvir a literatura védica, como os Upanishads, o Vedanta e outras literaturas, legadas pelo Goswami ou autoridades anteriores, para o benefício de seu progresso. E sem ouvir e seguir as instruções, o show de serviço devocional torna-se inútil e, por conseguinte, um tipo de perturbação no caminho do serviço devocional. Ele falou aqui, ó, se devoto sincero, a gente só vai conseguir isso, manter em boa associação, se a gente for sincero. Sincero significa a gente tem impurezas, tudo bem, é alma condicionada, vindo, sofrendo nesse mundo, às vezes pegando coisa boa ou ruim nesse mundo material, mas sinceridade significa aceitar isso e desejar compreender realmente o que é serviço devocional para Deus, sem querer nada. Alguém pode ler desejando coisa material, alguém pode escutar desejando coisa material. Então isso não é sinceridade. Sinceridade é para que está lendo, para que está escutando. É realmente para aprender sobre Bhakti ou tem algum outro motivo oculto nisso? Então, esse dia eu estava escutando o Swami Prabhupada, ele fala que a linha é muito sutil entre um e outro, por isso que a gente deve refletir bastante. A linha entre um e outro é sutil, igual a sombra do sol. A gente ficar perto de uma árvore, a gente vê a sombra. Tem uma linha muito sutil que acaba a sombra e vem o sol. O Swami Prabhupada fala, essa sombra é a ignorância, que é tentar extrair coisa de atividades devocionais para benefício próprio, coisas materiais. O caso aqui principal, dinheiro. Mulher e dinheiro. A pessoa fala para atrair mulheres ou dinheiro. E essa linha que separa desse lado é Maia, não vai ser Bhakti. Vai ser uma atividade totalmente controlada por energia ilusória. E do outro lado, a luz significa fazer essas atividades sem desejar essas coisas materiais. Então, tem uma linha sutil que separa um e outro, do devoto sincero e aquele que não. A gente deve tentar ser sincero, refletir para que está fazendo aquela atividade.
Porque aí sim a gente vai conseguir manter em boa associação, entender as coisas, depois entender as coisas, saber lidar com todos os tipos de pessoas, e aí progredir do neófito, terceira classe, para segundo, que é intermediário. Que aí sim a gente começa a compreender alguma coisa. Vamos lá. Portanto, a menos que o serviço devocional seja estabelecido com base nos princípios das autoridades de Shruti, Smriti, Purana ou Pancharatra, a exibição de serviço devocional deve ser imediatamente rejeitada. Este verso, Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidhi Vinaya, fala que qualquer atividade de bhakti não esteja nos princípios dos Shrutis, Smritis, são tipos diferentes de literatura velha, Purana, incluindo o chamado Bhakti Pancharatra, as regras e regulações, qualquer atividade de serviço devocional deve ser imediatamente rejeitada. Alguém pousa como praticante de Bhakti, mas vai contra as regras e regulações das escrituras, aquilo é nada mais do que uma exibição para o público. Então, isso só vai causar distúrbio à sociedade, a ser rejeitado. Um devoto Um devoto não autorizado não deve de forma alguma ser reconhecido como um devoto puro. Pela assimilação de tais mensagens das literaturas védicas, podemos ver constantemente o aspecto localizado e onipenetrante da personalidade de Deus dentro de nós mesmos. Isto chama-se Samadhi. E aí, se a gente assimila essas mensagens corretamente dos Vedas, gradualmente a gente pode vir a realizar o aspecto localizado e onipenetrante dentro da gente mesmo. A gente pode começar a perceber a super-alma dentro da gente mesmo e depois até ver a forma completa que é Bhagavan. Gradualmente pode conseguir isso. Não vai ser de uma hora para outra, mas indo de estágio a estágio. Nesse processo autorizado. Gradualmente, progredindo, pode vir a realizar estados que é de total concentração da mente nos pés de Lorde de Deus. Então, é esse o processo. Não adianta a gente querer cortar caminho, né? Ou mudar as escrituras para o nosso próprio benefício. Deve ler fonte autorizada, as escrituras, ver, orar para Krishna para manter em boa associação, revelar para a gente o que é bom e o que não é para a gente. Aí, se a gente é sincero, Krishna faz todos os arranjos. Está dentro da gente, ele sabe. Aí a gente pode progredir. Alguma coisa aí, alguém? No canto 1, capítulo 2, igual ao verso 13. Verso 13. Atha pumbhi dvijashrestha varnasham vibhaga saha tanustita sadharmasya samsiddhir haritoshanam. Vai ler? Posso ler, Prabhu? Tradução. Ó melhor entre os duas vezes nascido. Conclui-se, portanto, que a máxima perfeição que se pode alcançar através do cumprimento dos deveres prescritos para a nossa própria ocupação, de acordo com as visões de castas e ordens de vida, é satisfazer a personalidade de Deus. Significado. A sociedade humana, em todo o mundo, divide-se em 4 castas e 4 ordens de vida. As 4 castas são a casta inteligente, a casta marcial, a casta produtiva,
e a casta trabalhadora. Quem sabe o nome dessas aí? Quais as Aí tem- 4 castas? Quem sabe? Marcial é o Kshatriya, não é? Isso. E as outras? Trabalhador é o Shudra, né? Não. Isso. A inteligente é a brâmica, não é? Brahma. Isso. É. E Agora agora a outra? produtiva não vou lembrar, Prabhu. Ninguém sabe? A outra? Sannyasi. Não. Isso é ashram, que é casta, varna. É, Grihasta? E raça também é ashram. A Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Vaishya é os que na era védica trabalhavam no campo. Hoje em dia é mais comerciante. Tem essa qualidade, Vaishya. Vamos lá. Essas castas são classificadas em termos do trabalho e da qualificação de cada pessoa, e não como base no nascimento. Há ainda as 4 ordens de vida, a saber, a vida de estudante, a vida familiar, a vida retirada e a vida devocional. Para o Essas próprio, são as ordens espirituais, que são Brahmacharya, Grihasta, Vanaprastha, Sannyasa. Essas são as 4 ordens espirituais. As outras são afazeres religiosos ou materiais e essas espirituais, sacerdotais. Vamos lá. Isso, para o, essas duas coisas chama Varnashram. Quando fala Varnashram, é isso. Varna e Ashram. Varna é o primeiro, a gente citou aí, e Ashram é o segundo. As duas coisas, Varna, Ashram, Varnashram. Essa é a base para uma vida espiritual. E sem essa base, não tem base para se manter espiritualmente elevado. Então, nessa base, seguindo as atividades prescritas para cada uma dessas, de acordo com a nossa posição, a gente progride gradualmente em Bhakti Yoga. Claro que hoje na sociedade é difícil agir de acordo com todas as regras de cada, principalmente no Brasil, que não tem, assim, basicamente dividido dessa forma, mas mesmo assim a gente deve olhar e ver o que é apropriado para cada situação. Algumas situações dá para a gente saber. Se a gente é brahmana, por exemplo, receber iniciação em Gayatri, então tem várias atividades que a gente deve fazer, o mestre espiritual passa. Recitar o mantra Gayatri, estudar as escrituras, adorar a deidade, etc. E aí, manter a vida de maneira simples. E no Brasil não tem essa ajuda por parte da população que é cristã. Na verdade, eles nem gostam, nem sabem o que é Brahma, então manter a vida de maneira digna, pelo menos. Principalmente em termos de comércio, é o melhor. Vender alguma coisa, ou trabalhar de alguma coisa digna, que não seja contra os princípios religiosos, por exemplo. Esse movimento Vaishnava é para isso, para criar brahmanas. Se alguém tem fé nas escrituras e deseja praticar, recebe a iniciação brahmínica e segue de acordo com os brahmanas. O Swami Prabhupada veio para isso, o Gurudev também. Bom, para o próprio interesse da sociedade humana, deve haver tais divisões de vida, ou nenhuma instituição social poderá crescer em estado saudável. E, para cada uma das divisões de vida acima mencionadas, a meta tem de ser satisfazer a autoridade suprema da personalidade de Deus. a gente deve fazer isso por quê?
Porque Vishnu fala isso nas escrituras, seguindo a ordem dele, a gente satisfaz ele. O Bhakti é o quê? Satisfazer Vishnu. Isso é, claro, que é uma maneira indireta, mas nessa base, a gente praticando Bhakti, a gente pode progredir para satisfazer ele. Esse deve ser o objetivo. Eu vou seguir isso. Para quê? Porque Vishnu, Deus vai ficar satisfeito e o objetivo da vida é satisfazer Deus. Então, por isso eu vou seguir. E se a gente não seguir, Deus não vai ficar satisfeito, e aí problema para a gente. A gente que vai ter que pegar esse resultado, fruto da nossa própria ação. Então, melhor a gente seguir os princípios de acordo com a nossa posição e com o objetivo de satisfazer Deus. Não para falso ego. Agora eu sigo tudo. Quem não segue está... como é que eles falam, velho? Quem não segue está... Como é que eles falam no Brasil? Está perdido, tipo, vai para o inferno. Então, essa mentalidade é ruim. É seguir para satisfazer Deus. Os outros seguir ou não, cada um de nós vão ter que pegar o resultado nosso, não do outro, né? Então, cada um decide. Ele deve fazer isso para satisfazer Deus, não para achar que é melhor do que os outros por causa disso. Eles falam, quem não segue isso está condenado. Quem não aceitar Jesus no Evangelho está condenado. Vai para o inferno. Quem for para o carnaval já está no inferno. Então eu não vou, eu sou melhor, só porque eu não fui no carnaval. Isso é tolice. É fazer para satisfazer Deus. O objetivo deve ser esse. Automaticamente a gente vai ver que é para o nosso próprio bem-estar e que a gente vai ficando mais pacífico com isso. Com esse objetivo, seguir. Vamos lá. Essa função institucional da sociedade humana é conhecida como o sistema de Varnashrama Dharma, que é inteiramente natural para a vida civilizada. A instituição Varnashrama é estruturada para capacitar-nos a compreender a verdade absoluta. Não se destina ao predomínio artificial de uma casta sobre a outra. Quando o objetivo da vida humana, isto é, a compreensão da verdade absoluta, não é atingido em decorrência do demasiado apego a Indriya Priti, ou o gozo dos sentidos, como se já discutiu aqui anteriormente, a instituição do Varnashrama é utilizada por homens egoístas para impor um predomínio artificial sobre a parte mais fraca. Foi por esse motivo que Varnashram Dharma decaiu na Índia, e depois quase a Índia inteira aceitou o budismo, por esse motivo. Porque os Brahmanas de Kali Yuga, falam nas escrituras que os demônios iam encarnar em Kali Yuga em família de Brahmana, muitos deles. Então, esses Brahmanas de Kali Yuga, eles estavam usando a casta aparentemente superior para controlar as outras classes, simplesmente. Foi aí que começou a revolta na Índia dos reis contra os Brahmanas. E esse foi um dos grandes motivos que esses reis aceitaram o budismo e depois o reino deles se transformaram em reinos budistas, a ponto até o templo de Jagannath, em Puri, virar templo budista. Quase a Índia toda virou budista. Por esse motivo, pelo mau uso que o São Prabhupada falou aqui, os Brahmanas... Quando o objetivo da compreensão não é atingido decorrendo de demasiado apego aos sentidos, a instituição Varnashram, então, é utilizada por homens egoístas para impor um predomínio artificial sobre a parte mais fraca. Eles estavam usando a dita exaltada posição de Brahma para predominar sobre as outras castas. Você vê, isso aconteceu também com o cristianismo. Você vê, Napoleão Bonaparte, por exemplo, se rebelou, e outros também se rebelaram,
Lutero também rebelou, vários se rebelaram, inclusive algumas sociedades de camponeses se rebelaram contra os reis e os sacerdotes. E também estavam usando a posição para sobrepor sobre as classes, trabalhadores, rurais, etc. E por esse motivo, acabou a monarquia. Hoje, no Ocidente, tem algumas divididas, mas não tem nenhuma real monarquia. Isso aconteceu também no Ocidente. Então, isso é Kali Yuga. Kali Yuga é caracterizado por essas coisas. Na Kali Yuga, ou era de desavenças, O predomínio artificial já é comum, mas a seção das pessoas mais sensata sabe muito bem que a divisão comum em castas e ordem de vida destina-se a um convívio social e tranquilo, e a pensamentos elevados de autorrealização, e a nenhum outro quer propósito. dizer, apesar de nessa Kali Yuga, muita gente ser assim, ainda assim as pessoas sábias e sensatas sabem que essa divisão é a única maneira de ter uma sociedade tranquila com pensamentos elevados. E não é porque uma falha, os humanos, os brahmanas e reis falharam em cumprir seus deveres, que o sistema é ruim. Não. Alguém pode ter uma empresa, a empresa pode, todos os setores podem estar trabalhando de maneira digna, pagando bem os salários, ninguém mentindo para ninguém, de acordo com as leis do Estado. Pode entrar uma pessoa lá, ou 3 pessoas, e começa a fazer intriga e acaba com aquela paz do local. Mas não significa que a empresa ou o sistema que ela adotou é ruim. Significa que as pessoas usaram mal aquele direito delas. Então, esse é um outro problema. Por detectar essa deturpação, essa atuação dos brahmanas e reis, muita gente hoje em dia fala que esse sistema é ruim. Que esse sistema fez isso. Não foi o sistema, foi pessoas. O sistema em si é Daiva, perfeito. E aí tentam fazer outro sistema novo. E o sistema novo, pior do que o antes. É o que chegou hoje em dia. Olha o sistema novo que criaram. Qual que foi melhor? Nenhum foi capaz de satisfazer as demandas da sociedade. Pelo contrário, o povo só está reclamando cada vez mais. Então, igual o Gurdjieff fala, ao invés de criticar o sistema, por atos de algumas pessoas não qualificadas, é muito fácil criticar. O difícil é fazer outro sistema melhor. Então, esse sistema é benéfico. Você vê, simplesmente por esse sistema, que mesmo depois de milhares de anos, a Índia, apesar de ter sido dominada 800 anos por muçulmano e 200 por cristão inglês, ainda tem a tradição védica, por causa desse sistema, que a base é muito forte. Então, é difícil de derrubar. Essa Varnashram foi criada por Krishna. Krishna fala no Gita Chatur Varnam, os 4 Varnas. Mas Shristam foi criado por mim. Guna, Karma, Bhigyasa, de acordo com a qualidade e ação de cada indivíduo. Por esse motivo, a Índia se baseou nisso. Ninguém conseguiu destruir. Agora, o Brasil tinha indígena. Ele não tinha o sistema sofisticado, igual na Índia. O que aconteceu? O português chegou, em 10 anos tinha acabado. Não tinha esse sistema. Na Índia, muçulmano chegou, 800 anos de domínio. Depois inglês, mais 200 anos. Não conseguiram acabar. Só na Índia. Por quê? Porque lá esse sistema de Varnashram Dharma é firme. Foi lá que surgiu e lá ainda mantém alguma coisa, apesar de hoje em dia estar adquirindo muita coisa ocidental, ainda tem a cultura védica por causa disso. É o único lugar que foi invadido e dominado por outras religiões durante 1000 anos e ainda assim mantém a dele. Todas as outras acabaram. E na Pérsia, o Islã chegou, o zoroastrianismo acabou.
Aqui os portugueses vieram, cultura indígena acabou. Estados Unidos, inglês chegou, a cultura local acabou. Mas na Índia chegaram vários e vários reis tiranos sunitas, matando todo mundo, durante 800 anos, depois inglês mais 200 anos e não acabou. Simplesmente por causa dessa base firme do Varnashram Dharma. Vamos lá. Aqui, a afirmação do Bhagavatam é que a meta máxima da vida, ou a perfeição mais elevada da instituição Varnashram Dharma, é cooperar conjuntamente para a satisfação do Senhor Supremo. Isso também é confirmado no Bhagavad Gita 4.13. A afirmação do Bhatt que a meta máxima desse sistema da instituição Varnashram é cooperar conjuntamente para satisfazer o Senhor Supremo. Nessa instituição, cada um faz seu papel para dar prazer ou satisfazer Deus. Cada um cumprindo seu papel na sociedade. Só dessa forma, em Kali Yuga pode obter paz. Mas como em Kali Yuga é quase muito difícil ter isso, não tem paz no mundo. E a falta desse sistema. É ficar sempre brigando, capitalismo de um lado, socialismo do outro, a briga é eterna. Ninguém vai conseguir satisfazer a sociedade em geral. Tá um brigando com o outro. Eles mesmos são ignorantes. Como que vai fazer bem para alguém? A não ser que siga algum processo autorizado por Deus ou pelos sábios. Eles não seguem. E tentam fazer bem para os outros. Então é cego guiando outro cego. São Prabhupada falava. Eles não podem fazer bem para a sociedade. A tendência é piorar. Pergunta aí? Tem nada. Verso 14. Asmadekina manasa bhagavan sarvatam pati Shrotavya kirtitavyascha dheya pujascha nityada. Júlio vai ler? Verso 14. Não, não vou conseguir ler, Prabhu. Beleza. Então vamos. Portanto, com incansável atenção, deve-se constantemente ouvir sobre a personalidade de Deus, glorificá-lo, lembrar-se dele e adorá-lo, sendo ele o protetor dos devotos. Significado. Se compreender a verdade absoluta é a meta última da vida, isso deve ser executado incansavelmente. Em qualquer uma das castas e ordens de vida acima mencionadas, os 4 processos, a saber, glorificar, ouvir, lembrar-se e adorar, são ocupações gerais. Não importa qual que a gente ocupa, Grihasta, Sannyasa, Vanaprastha, ou Brahmachari, ou Brahmana, Kshatriya, qualquer posição social, existe essa regra geral espiritual que serve para todos, glorificar, ouvir, lembrar, adorar Deus e os devotos. Isso serve para todos. É a atividade mais sublime, pode ser realizada por qualquer um. Das 4 sistemas de Varnashram. Ou seja, Bhakti, as práticas de Bhakti podem ser executadas pelo Shudra, pelo trabalhador normal, camponês, pelo rei e pelo Brahman. Serve para todos esses. Essa é a atividade mais exaltada, mais benéfica para a vida humana. Não importa a posição. Mulher, homem, índio, qualquer raça, qualquer idade, qualquer país, qualquer cor, masculino, feminino, todo mundo
serve para todo mundo. E, na verdade, esse é o único dever real da entidade viva, é esse. Vamos lá. Sem estes princípios de vida, não se pode existir. As atividades das entidades vivas envolvem ocupações destes 4 diferentes princípios de vida. Especialmente na sociedade moderna, todas as atividades são mais ou menos dependentes de ouvir e glorificar. Na sociedade humana, qualquer homem de qualquer status social torna-se famoso em pouquíssimo tempo se é verdadeira ou falsamente glorificado nos jornais diários. Às vezes, os líderes políticos de um partido particular são também exaltados pela propaganda da imprensa, e por tal método de glorificação, um homem insignificante torna-se homem importante sem demora. Um homem insignificante torna-se homem importante rapidamente, simplesmente por sair no jornal e realmente ou falsamente fez coisa muito boa. Porém, Essa propaganda, através da falsa glorificação de uma pessoa incompetente, não pode produzir nenhum bem, nem para aquele homem particular, nem para a sociedade. Pode ser que haja algumas reações temporárias a tal propaganda, mas não há efeitos permanentes. Portanto, essas atividades são mera perda de tempo. O verdadeiro objeto de glorificação é a suprema personalidade de Deus, que criou todas as coisas manifestas para nós. Temos amplamente discutido este fato desde o início do verso, deste Bhagavatam. A tendência a glorificar os demais, ou ouvir os demais, deve voltar-se para o verdadeiro objeto de glorificação, o Ser Supremo, e isso trará felicidade. com isso a gente deve tentar fazer, glorificar e ver as qualidades de Krishna e dos Vaishnavas, não de pessoas mundanas. Se a gente for glorificar, melhor glorificar Deus e os Vaishnavas. Eles são reais objetos para tal glorificação. Qualquer glorificação a pessoa mundana é inútil e temporária, principalmente daqueles que não têm inclinação para a vida religiosa. Deve perceber quem que a gente está glorificando ou elogiando. Igual tem no Alcorão também, Alhamdulillah, já começa Alhamdulillah, significa todos os elogios e glórias devem ser dadas somente a Deus. E além disso, qualquer boa qualidade que alguém tem é simplesmente uma sombra ou algo real que vem de Deus. Ou seja, no final a glorificação deve ser para Deus. Ver se alguém. Isso até a pessoa não é muito religiosa. Eles falam no futebol sobre o Pelé, por exemplo. Até os jogadores, ele fala que Deus foi muito bondoso com ele. Ele não precisa de muito intelecto para. Até jogador de futebol sempre fala isso. Deus foi muito bondoso com ele. Que a qualidade vem de Deus. Então, quem deve ser glorificado? Deus. Todas as boas qualidades estão nele e nos Vaishnavas. Deve ver as qualidades são preocupada, por misericórdia, pegar um navio com ataque de coração para vir dar essa mensagem dia e noite traduzindo. Depois, Gurudev, mais de 70 anos, mais de 10 operações de coração, tinha vários problemas no coração. Depois de 10 cirurgias, também começar a vir para trazer essa mensagem, para não parar essa corrente. A gente deve olhar isso e ver o oceano de qualidades que eles têm. Então, esse é o verdadeiro objeto de glorificação, Senhor Supremo. Isso nos trará felicidade. Fazendo isso, o coração fica satisfeito e pacífico. A gente pode ter paz nesse mundo.
Pode falar. Prabhu, o sistema de Varnashram, né? Varnashram, fala? Varnashram. Varnashram, ele é um sistema que também favorece a nossa evolução espiritual, porque assim, se a gente segue mais ou menos assim o nosso Dharma que é nos dado, isso facilita a nossa conexão. Isso vai servir de base, né? Uma base moral e religiosa para o progresso espiritual. Porque sem isso, eu vou cantar o nome, estudar as escrituras, isso tá. Mas na hora de fazer as atividades, eu faço de qualquer jeito, sem seguir os princípios religiosos. Então é praticamente impossível fazer pecado e progredir em Bhakti repetidamente ao mesmo tempo. Então, por esse motivo, isso é favorável. Por esse motivo, o Swami Prabhupada falava muito. E Gurudeva já não falava. Porque o Swami Prabhupada deu a base, Gurudeva veio Bhakti, já entrando em Bhakti. O Swami Prabhupada veio e falou muito sobre essa base de Varnashram Dharma. A estabelecer nela e praticar Bhakti nessa base. Então ela serve de base para Bhakti, que é a prática espiritual. E sem essa base, fica tudo muito fraco, é praticamente impossível progredir em Bhakti, entendeu? E serve de base. Tipo, não mentir, não explorar, não roubar, seguir os 4 princípios religiosos, não participar de jogatina, ou sexo ilícito, ou mexer com muito dinheiro, ouro, ou comer qualquer tipo de coisa. Todos esses códigos morais religiosos servem de base para progredir em Bhakti. Então isso é favorável. Mas o apego não deve ser a isso, o apego deve ser mais a prática de Bhakti. Porque só com isso também, ninguém vai liberar desse mundo. A pessoa pode praticar moralmente, religiosamente, mas não conseguir Bhakti estar relacionado com a alma, como vai fazer? Não vai ter real benefício. Então, o negócio é seguir firme nessa base e dar ênfase para a prática de Bhakti, é escutar, recitar e progredir internamente, espiritualmente, mas com essa base. Entendeu? Entendi, Prabhu. Verso 15. Outra coisa importante falou aqui que a gente deve ser fixo nisso, constantemente, isso, incansavelmente. Fixo. Aconteça o que acontecer, seguir esse processo. Nada deve abalar a gente, nenhuma situação. É manter firme ali, a cada dia, recitando, orando por misericórdia, lendo, associando, cada dia, sem parar. Não importa a situação que aconteça da vida, continuar nisso. É importante para seguir. Verso 15. Jadanu yuktaha karma granthi nibandhanam chindanti covidastasya konakuryat katharatim. Tradução. Empunhando suas espadas, os homens inteligentes cortam os nós apertados do trabalho reacionário karma, lembrando-se da personalidade de Deus. Quem, portanto, não dará ouvidos às suas mensagens, à sua mensagem. Significado. O contato da centelha espiritual com os elementos materiais cria um nó que deve ser cortado, caso desejemos nos libertar das ações e reações do trabalho fruitivo. Liberação significa libertar-se do ciclo de trabalho causador de reações. Essa liberação automaticamente sucede para aqueles que constantemente se lembram dos passatempos transcendentais da personalidade de Deus.
E isso porque todas as atividades do Senhor Supremo, sua lila, são transcendentais aos modos de energia material. São atividades espirituais todo atrativa, motivo pelo qual o constante contato com as atividades espirituais do Senhor Supremo gradualmente espiritualiza a alma condicionada e, por fim, rompe o nó do cativeiro material. O libertar-se do cativeiro material é, portanto, um subproduto do serviço devocional. O alcance do conhecimento espiritual não é suficiente para garantir a liberação. Tal conhecimento deve ser revestido de serviço devocional, para que, por fim, apenas o serviço devocional predomine. Então, a liberação torna-se possível. Mesmo o trabalho causador de reação dos trabalhadores fruitivos pode levar à liberação quando é revestido de serviço devocional. Karma revestido de serviço devocional chama-se Karma Yoga. De modo semelhante, conhecimento empírico revestido de serviço devocional chama Jnana Yoga. Porém, Bhakti Yoga é puro, é independente, não. Porém, Bhakti Yoga puro é independente de karma e de Jnana, porque Bhakti Yoga por si só pode não apenas nos conceder a liberação da vida condicionada, mas também otorgar-nos o transcendental serviço amoroso ao Senhor. Portanto, qualquer homem sensato que esteja acima da média de homens com um pobre fundo de conhecimento deve constantemente lembrar-se da personalidade de Deus, através de ouvir sobre ele, glorificá-lo, lembrá-lo e adorá-lo sempre, sem cessar. Esse é o caminho perfeito do serviço devocional. Os Goswamis de Vrindavana, que foram autorizados por Sri Chaitanya Mahaprabhu a pregar o culto Bhakti, seguiram rigidamente essa regra e produziram vastíssimas literaturas de ciência transcendental para o nosso benefício. Eles traçaram o caminho para todas as classes de homens, em termos das diferentes castas e ordens de vida, seguindo os ensinamentos do Srimad Bhagavatam e outras escrituras autênticas semelhantes. Você vê, fazendo isso, ó, tentando recitar, lembrar, glorificar a Deus, então a gente pode começar a cortar os nós do trabalho fruitivo, que é karma, que é o que prende a gente aqui nesse mundo. É por esse motivo que os Goswami, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Kaviraj Goswami, escreveram essas literaturas, traçaram caminhos para todas as classes, diferentes castas e ordens, para a gente progredir nesse caminho de Bhakti Yoga e começar a cortar essa reação fruitiva. E quanto mais a gente lê, escuta, recita o nome, mais a nossa mente vai sendo treinada e purificada para focar em Deus, nos Vaishnavas e adorar eles e manter ela fixa ali, ó, acordar amor devocional para eles. Então, essas atividades podem cortar essas ações fruitivas. Cada vez mais, fazendo essa prática, os nós, as atividades fruitivas vão sendo cortados. Só tem essa maneira. Não é de um dia para o outro, mas fazendo isso constantemente, a gente vai vendo que, se for da maneira certa, vai dando algum resultado. Perseverança e paciência. E seguir o processo adequado. Não tem dúvida que vai dar resultado. É impossível não dar resultado. Acontece que muitas vezes a gente pode pensar que um caminho mais fácil que esse, cortar caminho, está dando resultado por
algum sentimento momentâneo, seja o que for, mentalidade. E, ao mesmo tempo, a gente pode adotar esse caminho e achar que não está dando resultado nenhum. A gente não sabe realmente o que é o que não é. Mas se a gente segue as escrituras, falar dos Vaishnavas, associa, bem associado, rejeitando má associação, seguindo os princípios religiosos, é certo que progride. É impossível não progredir. Mesmo que a pessoa não perceba, ela está progredindo. Ele não tem outro caminho. Não existe outro caminho além desse. Nas outras religiões vão falar a mesma coisa. Pessoas realmente sérias que entenderam alguma coisa vão falar a mesma coisa. Não existe outro caminho. A gente pode achar que um tipo de sentimento é fruto de Bhakti, e na verdade não é nada. E pode achar que a demora do resultado ou um sentimento que é contrário pode causar até desconforto para a gente. Aquilo não é Bhakti e não está dando prazer, ou seja, não está sendo desfrute pessoal. Mas aquilo realmente é Bhakti. Então, para evitar esse tipo de confusão, é só seguir as escrituras, palavras dos mestres autorizados e saber que realmente é esse caminho. Não tem dúvida. Alguém antes de cantar? Lalito quer cantar? Pode ser. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Sai Gaur Hari Haribo, 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 oh, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gaur Gora Haribo, Haribo, Haribo,
Haribo, Nitai Gora Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Navika Giridhar Shri Radha Vinod Vihari Shri Radha Govinda Dev Ki Jai Shri Gurupad Padma Vishnu Pad Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Om Jai. Vishnu Pad Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai. Pano Guru Vahaga Ki Jai Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Panchatattva Shri Gaura Hari Ki Jai Jai. Atit Pavan Nityanand Ram Ki Jai Shri Navadvip Dham Ki Jai Jai. Jai Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai Shri Arjuna Ki Jai Jai. Srimad Bhagavat Ki Jai Shri Vedvyas Muni Ki Jai Shri Bhagavan Simhadev Ki Jai Bhakta Prahlad Maharaj Ki Jai Ramacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Jai. Os God's Devotees Ki Jai Shri Harinam Sankirtana Ki Jai Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol Haribo. Gratidão, Prabhu. Boa noite.